Olá, pessoal. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos estar tratando sobre a organização do trabalho pedagógico dentro do nosso componente curricular, organização do trabalho pedagógico em sala de aula, planejamento, metodologia e avaliação. Desta forma, nós vamos adentrar aos nossos estudos. Então, meus amores, vamos iniciar nossos estudos partindo do questionamento que se volta para o que é a organização do trabalho pedagógico. Nós sabemos que todo trabalho, em todas as áreas, eles devem seguir uma organização. E dentro dessa questão, a organização do trabalho pedagógico também não é diferente. Então, o que seria exatamente a organização do trabalho pedagógico? A ação ou processo de planejar e estruturar intencionalmente a atividade educativa dos professores, gestores e outros agentes envolvidos no projeto político-pedagógico de instituições de educação infantil, reconhecido oficialmente no Brasil como primeira etapa da educação básica. Então, a gente traz aqui como foco a organização do trabalho pedagógico dentro do espaço da educação infantil, porque o pedagogo ele também exerce de forma especial a sua função em sala de aula de educação infantil, mas também ele se volta para o ensino fundamental, educação de jovens e adulto, educação do campo, e atuando também em outras áreas relacionadas à questão da administração, sendo gestor, um coordenador pedagógico. Então, isso aí são todas aquelas ações bem planejadas, estruturadas de maneira intencional, porque tem uma intenção educativa em todas essas ações, tanto atividades educativas dos professores, como também dos gestores e outros agentes que envolvam, que façam parte do projeto político-pedagógico de uma instituição de educação infantil ou outras instituições de acordo com a área de atuação do pedagogo, segue essa questão do ato de planejar e estruturar de maneira eficiente, dinâmica, a organização do trabalho pedagógico. Assim, como se organiza o trabalho pedagógico nas escolas? Então, a organização do trabalho pedagógico é constituído pelo conselho escolar, equipe de direção, órgãos colegiados de representação da comunidade escolar, conselho de classe, equipe pedagógica, equipe docente, equipe técnico-administrativo e assistente de execução e equipe auxiliar operacional. Então, a organização do trabalho pedagógico é constituído por todas essas dimensões, todos esses agentes aqui expostos neste momento. Quais as articulações necessárias para pensar a organização do trabalho pedagógico? Então, nós sabemos que dentro dessa questão pedagógica tem que haver uma articulação em todos os níveis, em todos os profissionais que fazem parte do trabalho escolar. Por isso, a gente vai colocar nesse momento quais as articulações necessárias para pensar a organização do trabalho pedagógico. Desta forma, a função social da escola e a articulação do trabalho pedagógico entre os diferentes segmentos no âmbito escolar, como a avaliação, replanejamento, recuperação e conselho de classe, são temas relevantes na construção do projeto político-pedagógico, em virtude das implicações que podem ocorrer na formação do aluno. Nós sabemos que bem recente foi mudada essa nomenclatura. Hoje nós já não falamos tanto com relação ao projeto político-pedagógico, ficou então só PP, projeto pedagógico. No entanto, ainda vamos estar colocando aqui essa questão, que são sinônimos. A função social da escola tem que haver, no caso, no momento da organização do trabalho pedagógico, essa articulação positiva entre esses segmentos que se voltam
para a avaliação. Após a avaliação, a gente não tem que ver a avaliação como algo que vai apenas classificar o aluno, ou seja, demonstrar aquele aluno que tirou uma nota melhor que o outro. Não, né? E a partir desta avaliação realizada, você deve replanejar, né? De repente, a maioria da turma tirou nota insuficiente, tem que ver o que foi errado, o que ocasionou isso e replanejar, né, as suas atividades avaliativas para que possa, então, superar essa dificuldade dos alunos. Se não, se foram positivas, muito boa, é sinal de que o planejamento deu certo. Recuperação e conselho de classe também tem que ser repensado, são temas relevantes dentro dessa construção do projeto pedagógico, que é uma das ações primordiais dentro do trabalho, dentro da organização do trabalho pedagógico, porque todos os setores, né, que compõem a escola, vão participar dessa construção de maneira democrática do projeto pedagógico da escola. Como deve ser o trabalho do pedagogo? Então, nós sabemos que o pedagogo ele exerce um papel de muita influência, de muita importância, né, dentro do espaço escolar e, sobretudo, na organização do trabalho pedagógico. Daí, o trabalho pedagógico, portanto, é uma prática social munida de forma e conteúdo, expressando dentro das suas possibilidades objetivas as determinações políticas e ideológicas dominantes em uma sociedade, ou ainda busca a explicitação da superação destas determinações. Então, o trabalho pedagógico é um trabalho de fundamental importância, um trabalho que deve ser executado de maneira dinâmica, né, de maneira comprometida, para, então, no caso, seguir ou não as determinações de uma sociedade dominante, né, em busca, então, de uma melhor qualidade de ensino, fazer adequação, né, buscar auxiliar o professor na sua prática docente. Enfim, é um trabalho de fundamental importância dentro da prática social educativa. O que é a organização do trabalho pedagógico? Entendemos a organização do trabalho como a especificação do conteúdo, métodos e inter-relações entre os cargos de modo a satisfazer os requisitos organizacionais e tecnológicos, assim como os requisitos sociais e individuais do ocupante do cargo. Um coordenador pedagógico, ele tem, né, que manter essas inter-relações com os demais profissionais da área da educação. Professor, né, aquele que exerce a função de professor, ele vai, então, precisar muito do auxílio do pedagogo para melhor desenvolver a sua ação docente, né? Então, o pedagogo ele vai trabalhar diretamente no sentido de propor melhorias educacionais, de como o professor deve executar a sua ação em sala de aula, né, dando ali todo o suporte para que o trabalho organizativo, né, dentro do espaço escolar seja o melhor possível e com bastante eficiência. E aí, por isso que se coloca, né, a questão dos requisitos organizacionais voltado para os aspectos tecnológicos, que hoje o trabalho do professor é um trabalho, sobretudo nesse momento, né, difícil, de transformação, momento de adequação por conta, né, desta crise do coronavírus. O que é que acontece? O trabalho do professor é um trabalho voltado, né, para o uso das ferramentas tecnológicas. E o pedagogo, dentro, né, da sua função, tem que auxiliar o professor, né, propondo, incentivando, motivando, né, e auxiliando de maneira, sobretudo, positiva para que o trabalho do professor em sala de aula seja eficiente, mesmo que essa sala de aula esteja acontecendo de maneira virtual, né, ou híbrida. Então, é muito importante nessa articulação dos requisitos organizacionais e tecnológicos, assim como os requisitos sociais individuais do ocupante do cargo. Assim, a organização do trabalho pedagógico é constituída pelo conselho escolar, né, equipe de direção,
órgãos colegiados de representação da comunidade escolar, conselho de classe, equipe pedagógica, equipe docente, equipe técnico-administrativa e assistente de execução e equipe auxiliar operacional. Então, o trabalho pedagógico, o trabalho educacional, porque o que é o trabalho pedagógico? É o trabalho educacional, né? Onde visa uma ação conjunta entre todos os segmentos da comunidade escolar. E aqui nós temos, né, os segmentos que fazem parte do conselho de classe, da equipe pedagógica mesmo, que vai auxiliar, né, o trabalho pedagógico do professor, a equipe docente, que são os professores, a equipe técnico-administrativa, assistente de execução e a equipe auxiliar operacional. Todas essas dimensões juntas vão formar o trabalho pedagógico, que deve ser um trabalho bem organizado de maneira eficiente para que a educação de qualidade aconteça no espaço escolar. Qual a forma de organização do trabalho pedagógico que ainda predomina nas escolas, né? O projeto pedagógico tem como meta nortear as ações desenvolvidas no contexto escolar, e os resultados dependem do modo como a educação é concebida pelos agentes educacionais e pela sua forma de mediar o processo de aprendizagem. Então, aí fica, novamente, voltando aqui, qual a forma de organização do trabalho pedagógico que ainda predomina nas escolas? Muitos dizem que, embora, né, temos que adequar a nossa ação didática, né, toda a estrutura escolar, a questão do público que se volta para a diversidade, né, para alunos especiais, podemos colocar aqui como exemplo, atendimento, né, especializado na sala regular de ensino para os alunos especiais, trabalhar a diversidade, aceitá-la, enfim, né, que a escola realmente propicie um processo de ensino-aprendizagem eficiente. Mas para que isso aconteça, é preciso inovar a prática docente. Embora aqui nos cursos de formações se discuta, né, a questão da qualidade de novos métodos, ainda persiste o modelo tradicional, por vezes, nas escolas, né? Mas, claro que a gente não pode dizer que não avançou. Agora, que precisa melhorar ainda e muito a ação didática na sala de aula, né? Na organização propriamente dita do espaço escolar, sobretudo que se volta para a sala de aula, ainda tem que avançar. Então, para que se tenha uma organização do trabalho pedagógico eficiente na escola, é preciso refletir que escola, né, eu trabalho, que metodologias, né, devem ser utilizadas para a evolução, que práticas pedagógicas ainda prevalece na escola que eu trabalho, ela está adequada, ela precisa melhorar, tem que fazer esses questionamentos para então adequar ou até mesmo melhorar o trabalho pedagógico, sobretudo no espaço de sala de aula, né? Então, como deve ser a gestão escolar e a organização do trabalho pedagógico? Nós sabemos que depende muito do gestor escolar a boa organização do trabalho pedagógico. Por isso, o ato de organizar o trabalho pedagógico na escola necessita de um referencial teórico consistente da compreensão da instituição escolar e sua função política e pedagógica, e sua articulação com as práticas pedagógicas e com a efetivação das propostas, possibilitando a transformação das reflexões e dos conhecimentos, para que os conhecimentos possam atender de maneira eficaz, evoluir, né, o intelecto do aluno. É preciso essa ação reflexiva dentro, né, do espaço da instituição escolar, qual função social essa instituição quer que aconteça, né, para com a sua clientela, analisar, refletir a prática docente, as propostas da escola para com a educação, para que, de fato, haja aí uma transformação eficaz na ação docente e na maneira de expor os conteúdos e ajudar os alunos, né, a se tornarem mais intelectuais e melhorar o processo cognitivo
de sua clientela. Então, meus amores, no próximo estudo, daremos continuidade aqui a esta temática abordada neste momento.